Boa noite. Boa noite, sejam muito bem-vindos a essa live. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, vamos falar sobre pessoas caladas. Você é uma pessoa calada? Comenta aqui pra mim. Você é aquela pessoa que mesmo quando você tem algo que te incomoda, você fica guardando pra você, guarda seus sentimentos, suas emoções aí dentro de você e carrega tudo sozinha, carrega os pesos do mundo sozinha? Comenta aqui pra mim se você é esse tipo de pessoa. Hoje nós vamos falar sobre esse perfil de pessoas, né, que são pessoas caladas, e entender quais vão ser alguns problemas que essa pessoa talvez passe aí na vida, né, e quais são algumas coisas que podem ajudar. Vocês também vão entender por que isso acontece, né, por que existe, né, essas pessoas que são mais caladas. Então, isso vai te ajudar também a entender as pessoas ao seu redor. Nessa série de lives que eu estou fazendo, estou explicando para vocês como que funciona os 5 traços de caráter. Então, hoje nós estamos falando a respeito do 4º traço, que é o traço de caráter masoquista. Então, todos esses traços foram desenvolvidos na infância e foram coisas, né, que aconteceram ali na infância que ficaram registrados no nosso sistema nervoso e moldaram o formato do nosso corpo. E isso define como vai ser o nosso comportamento, né? O nosso padrão de comportamento aí na vida adulta. Então, por isso é muito importante o conteúdo dessa live. Continua acompanhando aqui até o final, que eu tenho certeza que vai ajudar muito você, esse conteúdo. Lembrando que todos nós temos os 5 traços. Então, pode ser que você não seja uma pessoa calada, mas talvez você se identifique com algumas coisas que eu vou citar aqui na live, visto que nós temos um pouquinho aí desse traço, né? Cada pessoa tem uma quantidade aí de cada um dos traços, né? No meu caso, eu tenho bem pouquinho desse traço, né? É o traço que eu menos tenho. Então, eu vou contar com os comentários de vocês aqui também, né? E é muito interessante entender, eu acho muito incrível as habilidades que esse traço tem. E eu gosto muito de me relacionar com pessoas que têm esse traço que eu admiro bastante. Vocês vão entender aqui que eu vou falar um pouquinho sobre quais são as qualidades e as habilidades que essa pessoa vai ter no dia a dia. Se você também não assistiu às outras lives ainda, assiste lá quando terminar essa live aqui, volta lá no meu perfil e procura as outras lives para que você entenda esse processo de formação ali no período da infância, que eu tenho certeza que você vai conseguir ter essa linha de raciocínio e entender. Hoje, falando sobre esse traço de caráter masoquista, nós vamos entender quando que ele foi formado, né? Em qual período da infância que isso aconteceu. Então, acredito que as mamães que estiverem assistindo essa live também vão gostar muito de saber, porque é um conteúdo bem interessante que ajuda também bastante os pais para que possam saber lidar também com cada fase aí dos seus filhos, né? Para que eles não desenvolvam tanto algumas dessas dores, né? Para que não sejam tão fortes em cada um deles. Então, falando sobre esse traço masoquista, ele foi formado no período entre 2 anos e meio e 3 anos e meio. Então, é na parte do desfraude, né? Na fase do desfraude, quando a criança ela está ali saindo das fraldas, né? Os pais estão ensinando ali a criança a não usar mais a fralda. Esse processo, eu já expliquei para vocês nas lives anteriores, né? Ocorre ali no processo de mielinização, que é um processo que ocorre no nosso sistema nervoso, né? Onde passa a dar controle e sensação para certas partes do nosso corpo. Então, nesse período da infância, o que acontece? Talvez a criança ela ainda não esteja preparada para esse momento do desfraude. Então, muitas vezes, os pais, eles já tentaram de tudo, né? Eles observam que a criança, ela já sabe falar. Nessa idade, né? A criança geralmente já sabe falar, ela já sabe andar. Então, os pais acreditam que a criança está preparada para o desfraude. Só que muitas vezes ela não está preparada. E aí, o que acontece, né? Às vezes os pais até comparam, né, uma criança com outra, só que cada criança é diferente da outra, né? Cada criança tem ali um desenvolvimento diferente da outra. Então, nessa fase, a criança, como ela já tem ali uma certa noção, né, de algumas coisas, ela tem muita vontade de agradar os pais. E aí, com esse desejo de agradar os pais, o que acontece? Quando a criança tá ali na fase do desfraude,
tá ali, ela está aprendendo ainda, né, a ter o controle dos esfíncteres, ela às vezes acaba errando, né? Então, pode ser que a criança ela faça xixi na roupa, né? Ou ela faça até cocô na roupa, porque ela ainda não tem o controle e a sensação necessário para poder sentir, né? Que deu vontade ali de fazer as suas necessidades. E aí ela acaba fazendo na roupa. Só que aí, os pais muitas vezes não entendem isso, né? Então, pode ser que os pais, como eles já estão ansiosos com esse momento, né? Eles já às vezes estão sem paciência, já estão cansados, né? Nessa fase, pode ser um pouco difícil, né? Então, às vezes, os pais, eles podem brigar com a criança por ela ter feito as necessidades ali na roupa, podem talvez gritar, né, com a criança, ou talvez até chamar a atenção da criança na frente de outras pessoas. Então, tudo isso faz com que a criança, ela sinta a dor da humilhação. Não que os pais tiveram essa intenção, né, de humilhar a criança, mas foi assim que aquela criança se sentiu. Ela se sentiu humilhada, porque imagine, a criança, ela ainda não tinha o controle dos esfíncteres. Ela não sabia dizer para os pais, né, olha, tô com vontade de ir no banheiro. Então, a criança, ela não, quando ela viu, já saiu, né, já foi. Então, olha só como que é difícil para a criança essa fase, né? Porque ela não sente, ela não tem o controle, ela ainda tá desenvolvendo esse controle, essa sensação ali dos esfíncteres. Ela não consegue, não dá tempo, né? Às vezes dela avisar os pais. Depois ela ainda é cobrada por isso. E aí a criança se sente culpada, né? Porque os pais chamam a atenção, às vezes até na frente de outros, e isso resulta na dor da humilhação, que vai ser a principal dor desse traço de caráter, que é o traço masoquista. Então, essa pessoa, essa dor da humilhação é uma dor que vai acompanhar a pessoa durante toda a sua vida, né? É algo que vai ser muito forte para essa pessoa. Muitas vezes a gente não lembra, né? A gente não lembra desse período da infância, né? A maioria das pessoas não lembram, embora tem pessoas que conseguem lembrar, né, de algumas coisas, mas nessa fase da infância, por mais que a gente não lembre, foram coisas que ficaram registradas ali no nosso sistema nervoso e no nosso corpo, né? Então, por isso que isso vai acompanhar também a gente na vida adulta. E por isso é muito importante entender tudo isso, né? Porque olha quantas vezes os pais, eles têm essa dificuldade, né? De entender se a criança tá preparada ou não tá preparada para o desfraude, né? E aí pode resultar nessa dor da humilhação. Imagina como que a criança se sente, né? Dessa forma, né? Quando ela é chamada a atenção, quando às vezes ela é até comparada, né? Com um outro amiguinho, com um coleguinha, com um irmãozinho mais velho. Então, a criança realmente, ela se sente muito humilhada. E isso vai ser como um trauma para essa criança, né? É uma dor que é como se fosse um trauma mesmo. Então, por conta disso, essa pessoa, essa criança, como que ela vai ser? Ela vai ser uma pessoa detalhista. Porque ela vai ser tanto detalhista em relação ao corpo dela, para prestar atenção, né? A criancinha, imagina ali, como ela foi humilhada, então ela passa a dar muito mais atenção pro corpo dela, prestar atenção para que aquilo ali não aconteça de novo, né? Para que ela, embora talvez aconteça de novo, né? Porque a criança ainda tá em desenvolvimento, mas ela vai ficar muito detalhista porque ela não quer sentir de novo aquela dor da humilhação. E isso vai também acontecer na vida adulta, vai ser uma pessoa muito detalhista, atenta a detalhes mesmo, né? Tanto em relação a ela, como em relação aos outros, em relação a tudo, vai ser uma pessoa detalhista, porque ela não quer sentir novamente a dor da humilhação. Essa criança, ela também vai travar o corpo dela, para garantir, né, que nada saia dali. Então, é como se a criança, ela realmente, literalmente, ela travasse o corpo dela, principalmente ali na região do bumbum. Então, a criança, ela trava para que ela não faça nada de errado. Toda essa informação fica registrada lá no sistema nervoso e vai moldar o corpo da criança. Então, como que vai ser o corpo dessa pessoa que tem esse traço de caráter masoquista alto, né? Essa pessoa, geralmente, ela vai ter algumas características, como o bumbum mais travado, né? Um bumbum mais para dentro, mais amassado. Então, já viu essa característica, né? Em algumas pessoas. Isso é uma característica muito evidente em quem tem esse traço de caráter masoquista. Também, essa pessoa ela vai ter um corpo mais quadrado. Vai ser uma pessoa que ela tem um rosto mais quadrado, o corpo dela é mais quadrado. E ela também tem uma tensão muito evidente. Então, lembra que lá na infância, a criança, ela
travou ali, né? Ela ficou segurando tudo, né? Ela ficou porque ela não queria ser humilhada, então ela passou a ter uma tensão, ela travou tudo, e aí isso vai ficar registrado no corpo dela. O corpo da pessoa vai ser um pouco mais tensionado, mais travado. Por exemplo, a pessoa, até no rosto, né? A gente observa muito no sorriso. Geralmente, quem tem muito desse traço de caráter masoquista tem um sorriso muito travado. Sabe aquela pessoa que às vezes ela não, que quando ela sorri, não mostra os dentes? E muitas vezes, dependendo do grau da quantidade de traço masoquista que essa pessoa tem, os dentes da pessoa vai ser até tortos, de tanto que ela trava ali, né? Que ela não põe pra fora, ela não fala o que ela quer falar, ela guarda tudo pra ela. Então, ela tem uma tendência muito grande dos dentes serem tortos, né? Isso também é uma característica aí desse traço de caráter. Também, outras características, né? Que até o rosto da pessoa, ela vai ter aqui uma tensão, ela vai ter você olha assim pra pessoa, às vezes a pessoa tem até uma carinha de brava, né? Porque ela tem uma tensão aqui nessa região próxima da sobrancelha. Também o corpo dela, como ela tem essa tensão, por exemplo, aqui na região dos ombros, né? Essa pessoa, ela vai ter um peso, você olha assim, é como se tivesse um peso mesmo nos ombros dessa pessoa. Então, isso também são características que ficaram registradas lá da infância, né? Por conta daquela tensão que aquela criança passou. E até mesmo, por exemplo, nas pernas, né? No corpo, né? E nas pernas dessa pessoa, ela vai ter um formato muito forte, porém sem musculatura. Não dá, a gente não consegue ver, não é igual aquela pessoa que faz academia, que você consegue ver o desenho do músculo. No masoquista não é assim. Embora a gente até costuma falar que é a perna tronquinho, né? Porque é como se fosse um tronco mesmo, a perna da pessoa, né? Ela é bem quadrada, e só que não dá pra ver o desenho do músculo. Então, a gente sente, assim, o corpo do masoquista, ele passa muita sensação de força, mas não tem essa definição dos músculos, né? Então, tem essa sensação de ser mais durinho mesmo. Tudo isso porque a criança sentiu lá naquela fase que ela precisava travar o corpo dela para que ela não sentisse a dor da humilhação, que ela precisava aguentar tudo, que ela não podia deixar sair nada, né? Então, essa sensação fica registrada no corpo da criança. Como que vai ser essa pessoa na vida adulta, né? Quais serão algumas características que essa pessoa vai ter, algumas qualidades e habilidades que essa pessoa vai ter. Conforme eu for falando aqui, comentem para mim se vocês estão se identificando, se vocês tiverem também alguma pergunta, podem ir mandando para mim que eu vou respondendo aqui no decorrer da live, tá? Então, por exemplo, essa pessoa, ela vai ter muita força para lidar com situações difíceis. Então, ela aprendeu lá na infância que ela tinha que ser forte, que ela tinha que aguentar tudo. E aí, na vida adulta, essa pessoa vai ser assim, ela vai ter muita força, ela vai ter, assim, ela vai ser uma pessoa resiliente, né, que tem aquela habilidade de lidar com situações difíceis. Ela desenvolve essa habilidade. Também, ela vai ser uma pessoa muito detalhista, né, como eu até falei lá no início. Por ela ficar muito atenta ali aos detalhes do próprio corpo dela, na fase adulta, essa pessoa vai ser bastante detalhista. Então, tudo que ela for fazer, ela vai fazer muito bem feito. Ela quer dar o melhor dela, quer que saia perfeito, ela é muito detalhista. Então, isso é algo muito incrível, né? É bonito desse traço. Também, essa pessoa, ela vai ter uma habilidade também de ser alguém leal, de ser uma pessoa confiável. Porque lembra que a criança, ela guardava tudo? Ela segurava, ela prendia? Essa pessoa, ela vai ser assim também, ela vai ser aquele tipo de pessoas que guarda tudo, né? Como diz o tema da live, que é uma pessoa mais calada. Então, é uma pessoa que ela guarda as coisas. Ela não sai falando logo tudo que ela pensa, o que ela sente. Muito pelo contrário, ela guarda. Então, na vida adulta, né, essa pessoa, ela vai ter esse comportamento. Ela vai ser uma pessoa muito leal, muito confiável. Aquela pessoa que você se sente à vontade para falar os seus segredos, né? Porque você sabe que ela não vai contar para ninguém. Então, isso é também uma habilidade muito incrível que esse traço tem. Os masoquistas, eles também têm uma energia muito grande, uma força de execução, né? Então, eles têm muita energia de execução. O que precisar fazer, eles fazem, né? É aquele pau pra toda a obra, né? Como diz. Então, eles têm muita força, tem essa proatividade, né? De fazer as coisas e fazerem as coisas bem feitas. Isso também é algo muito legal. É uma pessoa que vai ser bastante determinada. Só que também tem um contrapartida, né? Tem uma outra característica, que essa pessoa, ela vai ter a tendência de se isolar.
Então, lembra que a dor que ficou registrada nessa pessoa é a dor da humilhação. Então, muitas vezes, essa pessoa, para não correr o risco de ser humilhada, ela vai se isolar, ela vai evitar ter o contato com as pessoas, vai ser uma pessoa mais reclusa ali, porque ela, para evitar essa dor, né? Evitar correr o risco de sentir novamente aquela dor da humilhação. Estão se identificando com alguma característica que eu falei aqui? Comentem aqui para mim. Então, assim, como eu falei, essa pessoa, por ela guardar muito as coisas, vai ser uma pessoa mais calada, vai ser uma pessoa mais quieta, principalmente quando se trata dos problemas e dos sentimentos que ela tem. Ela não vai sair falando, né, da vida dela ou do que ela sente facilmente, vai ser algo difícil para essa pessoa. E aí, imagina que ela tá se relacionando com alguém que é muito do traço oral, né, que gosta de falar, que fala dos seus sentimentos, que põe tudo para fora. Olha o conflito que vai ter, né? Ó, a Fabiana tá se identificando. A Jennifer falou que não, mas conhece alguém assim. Geralmente, a gente vai lembrar de alguém, né? Porque são características muito evidentes. E o masoquista é muito fácil, né, da gente identificar essas características. E é interessante que essa pessoa, ela pode ter esses conflitos, né? Por exemplo, às vezes você fala demais, o outro fala de menos. E aí você acha que a pessoa não confia em você, né? Não tá se comunicando bem com você. Mas na verdade é só o jeito da pessoa funcionar, né? Que é um jeito diferente do seu. Então é totalmente diferente de pessoas orais, né? Que foi o outro traço que a gente já falou sobre ele. Então, o masoquista, ele vai ser mesmo mais calado, mais reservado. Ele não confia facilmente nas pessoas, né? Porque para não ser humilhado, então eu tenho que sempre ter uma desconfiança, né? Para mim conseguir me abrir com alguém, tem que ser alguém que eu realmente confio muito. É assim que o masoquista pensa. Então, ele só vai se abrir com alguém que ele realmente confia. Se você tem um masoquista aí perto de você e ele não tá se abrindo com você, não tá falando da vida dele ou dos sentimentos dele, pode ser que ele não confie em você, por isso que ele não fala. Então, porque ele só vai falar se confiar realmente. Então, é algo bem interessante também que nos ajuda a entender as pessoas ao nosso redor, né? O masoquista, ele também tem uma característica bem interessante que é de planejamento. Como ele é muito detalhista, então ele gosta de tudo muito planejado, de ser organizado. Ele não gosta de improviso. Então, assim, não espere que o masoquista improvise numa situação. De repente, ele ter que fazer uma apresentação de última hora, ter que fazer igual uma live aqui, por exemplo, né? Sem se preparar antes. Isso, para uma pessoa que tem muito desse traço, vai ser, assim, algo muito difícil. Porque ele tem um medo muito grande, né? Então, para a pessoa conseguir se sair bem, se sentir segura, ela vai precisar de planejamento. Ela vai precisar se organizar. Às vezes tem até um script mesmo, né? Embora eu tenha um pouco desse traço, eu também só consigo com script, né, gente? Então, assim, é uma característica que que é muito bom para o masoquista, né? Porque esse planejamento, essa atenção a detalhes faz com que a pessoa faça tudo muito bem feito, né? E isso tudo para que ela evite aquela dor da humilhação. A Fabiana falou, sim, é preciso muita confiança. O masoquista é assim, ele só vai conseguir se abrir com alguém que ele realmente confia. Também, por exemplo, né, só para vocês entenderem, se o masoquista ele precisar fazer uma viagem, como que vai ser essa viagem para essa pessoa, né? Essa pessoa, ela vai ser totalmente organizada, ela vai ter que ter um planejamento, ela precisa saber para onde ela vai, como vai, qual é o caminho que vai, se vai ter trânsito, se não vai ter, como que tá o clima, como que tá o carro, tem que fazer manutenção do carro. Ele vai ser, assim, muito atento a detalhes, vai querer tudo escrito, vai querer um mapa ali para seguir a rota, né? Então, ele precisa disso, ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver essa confiança, essa segurança, esse planejamento. Então, isso é muito legal também, porque às vezes a pessoa, ela não se conhece, ela não tem esse autoconhecimento, e ela não sabe dessas informações, e às vezes ela está num ambiente que ela precisa improvisar todo o tempo, e aí ela trava, ela se sente insegura, ela não consegue, ela não vai ser bem sucedida naquilo, porque ela acha que ela acha que não é boa o suficiente, que ela não tem aquele dom, né, por assim dizer. Mas na verdade, é só falta de planejamento, porque no caso dessa pessoa, ela precisa do planejamento. É diferente de outros traços. No caso do traço oral, ele já se dá bem com o improviso.
ele consegue, né? Ele tem essa habilidade de improvisar. O masoquista não, ele precisa de tudo bem planejado, bem organizado, para ele se sentir seguro. Verdade pura, a questão da viagem. Preciso me sentir no Google Maps. É isso mesmo. O masoquista, se for viajar, ele tem que seguir o Google Maps mesmo, porque senão ele vai se sentir muito inseguro, vai achar que vai se perder, vai passar 1 milhão de coisas negativas na cabeça, né? Então, é uma característica que é interessante, né? Porque ele precisa desse planejamento. E por conta de todo esse planejamento, de todos esses detalhes, outra característica do masoquista é que muitas vezes ele vai ser uma pessoa mais lenta. Então, assim, imagina que suponhamos que você e o seu marido é masoquista, vocês vão limpar a casa. Ele vai ser muito mais detalhista. E ele vai ser devagar, ele vai ser um pouco mais lento. Porque ele é tão detalhista, ele quer que tudo saia perfeito, ele vai estar atento a cada cantinho ali da casa. Então, vai acontecer isso, né? Talvez se você for muito rígida, né? Você vai querer fazer as coisas rápido, vai ter aquela agilidade. E já no caso do masoquista, não. Embora ele tenha bastante execução, ele tem uma energia muito grande, ele tem muita força, mas ele vai fazer tudo um pouco mais lento, por conta dessa atenção aos detalhes, né? Então, isso também é interessante a gente entender. Boa noite, Marli. A Elo comentou exatamente igual aqui em casa. E é legal a gente entender, né, como que a mente do outro funciona, porque nos ajuda a saber lidar bem, né, com as situações, a lidar com os conflitos, a entender como o outro funciona e não esperar dele coisas que ele não vai ser capaz de fazer. A Jennifer comentou, verdade, no tempo dele. É isso mesmo, então é no tempo da pessoa, mas ela vai fazer, e pode ter certeza que ela vai fazer muito bem feito, porque eles são detalhistas, né? Então, esse traço, olha quantas coisas incríveis ele tem, né? Também, como eu falei aqui, o masoquista, ele não gosta de improviso. Então, por exemplo, situações que precisam de mudanças, né? Situações assim, que você vai mudar de casa, vai mudar de cidade, ou às vezes vai mudar de ambiente. Para o masoquista isso é muito difícil. Ele vai levar um tempo, sabe, para se adaptar. Enquanto outras pessoas talvez se adaptem, né, de forma mais rápida, o masoquista não, porque lembra que ele precisa de segurança, ele precisa de planejamento, então ele vai levar mais tempo. Por exemplo, recentemente nós tivemos que voltar aí da pandemia, né, no retorno de algumas atividades presenciais. Muitas pessoas tiveram um pouco de dificuldade nisso. Talvez elas tenham muito desse traço masoquista, e aí para elas foi um pouco mais difícil essa mudança rápida. Então, assim, o masoquista ele vai precisar um planejamento, ele vai precisar de uma organização, né? Como que ele vai fazer aquilo, que dia que tudo vai ter que ser bem organizado e bem planejado. A Fabiana falou que eu descrevi a limpeza da casa dela, né? Então, é bem assim, né? E o masoquista, ele precisa dessa segurança. Então, isso também é muito legal, porque nos ajuda a evitar julgamentos. Porque aí você entende que cada pessoa funciona de um jeito diferente. Talvez você que aí tem muito do traço oral ou do traço rígido, que já gosta de improvisar, que gosta de fazer as coisas rápido, né? Tem uma agilidade. Você convive com uma pessoa que é masoquista e a pessoa tá num ritmo totalmente diferente do seu. A pessoa é mais lenta, a pessoa é detalhista, a pessoa tem um medo, uma insegurança, né? De fazer coisas novas, de dar alguns passos, né, na vida, fazer coisas diferentes. Isso é natural, a pessoa vai ter mesmo esse sentimento, né? Mas é claro que com o autoconhecimento, ela vai entender o que ela precisa para ela conseguir fazer aquilo, né? Executar aquilo que precisa ser feito. Então, igual nesse caso, esse exemplo que eu dei aqui da viagem, né? A pessoa precisa viajar. Ah, não, ela ficou insegura, então não vai viajar? Não, ela pode sim, né? Vai ser até muito bom para ela fazer algo novo. Mas para ela conseguir fazer isso, ela vai precisar de um planejamento, de uma organização. Assim, ela vai se sentir muito mais segura para fazer algo diferente. Então, isso é muito importante. Ter esse autoconhecimento nos ajuda muito, porque às vezes a pessoa sente que a vida dela tá travada. Ela sente que não consegue fazer nada, se sente insegura para tudo, tem medo de tudo. Só que, na verdade, talvez ela só não tá entendendo o jeito dela funcionar, o jeito que a mente dela funciona, o que ela precisa para conseguir dar esses passos, né? Então, esse autoconhecimento é muito importante. A Beth também conseguiu se identificar. Vamos falar agora um pouquinho algumas características que às vezes podem ser negativas, né, desse traço. Assim como todos os traços, né,
Tem aí as habilidades, tem os recursos, mas tem também as suas dores, né? Como que vai ser na dor esse traço? Como eu falei aqui, o masoquista, desde criança, ele aprendeu que tinha que guardar tudo. Aprendeu que ele tinha que segurar, que ele tinha que travar, não podia pôr nada pra fora. Na fase adulta, essa pessoa também vai ser assim, ela vai guardar tudo pra ela. Então, ela guarda tudo. Quando ela tem um problema, ela guarda, ela não conta pra ninguém. Ela não conta se ela tá triste, ela não conta o que ela tá sentindo, o que tá incomodando. Às vezes ela vê ali algo que tá incomodando ela, mas ela prefere guardar, porque ela não quer incomodar os outros. E o masoquista, ele também, lembra que eu falei que ele tem a habilidade de suportar e de lidar com coisas difíceis? Então, muitas vezes, essa pessoa, ela pensa assim, eu consigo suportar isso. Ah, não, essa situação aqui tá difícil, eu tô com esse problema, eu tô com esse sentimento, mas eu consigo suportar sozinha. E aí a pessoa guarda. Ela não conta pra ninguém, ela fica guardando aquilo ali. Ah, obrigada, Abigail, seja bem-vinda. Então, essa pessoa, ela fica guardando tanto as coisas pra ela, porque ela não quer incomodar, ou ela acha que suporta. Só que aí chega uma hora que, assim, gente, todo mundo tem um limite, né? Por mais que você fique guardando, tem uma hora que você vai explodir. Então, o masoquista, ele é igual uma panela de pressão. Se você não tomar cuidado, pode explodir, né? Então, assim, acontece muito. A pessoa vai guardando. Chega uma hora que explode. E aí, quando explode, sai de perto. Porque vai ser, assim, bem difícil, né? Pode ser que a pessoa, ela tá guardando coisas já de tanto tempo, de anos já, que aí ela vai colocar, ó, tudo pra fora. Vai, assim, vomitar de uma vez só. Então, imagina como vai ser difícil, né? Às vezes a pessoa lembra de coisas, ó, lá de trás, de anos atrás, porque ela ficou guardando. Ela não desabafou, ela não compartilhou com alguém. E aí, olha como isso é prejudicial. Porque imagina como que vai ser as palavras dessa pessoa quando sair tudo de uma vez. Quando ela já tá assim no pico, sabe? Junta ali raiva com frustração, com vários sentimentos, várias emoções ali conflitantes. Então não vai ser legal, né? E isso é muito difícil. Até vocês podem lembrar aí do filme Divertidamente, né? Novamente, lembrando do filme, quando tem aquele bonequinho ali da raiva. E aquele bonequinho ali representa, né, o traço de caráter masoquista. Até o corpo dele é quadradinho, né? E vocês observam que ele explode, né? Tem hora assim que ele não aguenta e explode. O traço masoquista, ele é assim, a pessoa ela fica guardando, chega uma hora que ela não aguenta mais e põe tudo pra fora. Então, olha como é perigoso também ser muito calado, né? Ficar guardando demais as coisas, não compartilhar os sentimentos. É claro que esse traço, ele vai ter uma dificuldade. Ele não vai ser igual ao traço oral, né? Que já fala tudo. O oral, ele sente muito, mas fala. O masoquista, ele sente muito, mas ele guarda. E aí, isso pode prejudicar muito ele, né? Pode prejudicar até a saúde, né? Porque a pessoa fica guardando, fica acumulando aquelas coisas ruins ali dentro e não vai ser legal. E quando ela for explodir, quando ela põe pra fora, às vezes não vai sair do jeito certo, às vezes ela pode até gritar, brigar, não vai ser legal. Então, olha como é importante a gente não ficar acumulando o que a gente sente, colocar pra fora. E fica aqui até o final, se você tá se identificando com isso, fica até o final que eu vou dar algumas dicas aí de como que você pode pôr pra fora, né? Se você tem essa dificuldade de, olha, eu não consigo pôr pra fora, eu não consigo falar o que eu sinto, então calma aí, espera até o final que eu vou dar algumas dicas que podem te ajudar a tentar colocar isso pra fora, né? Porque, entenda, tem essa consciência de que se você guardar muito, isso vai te prejudicar. Vai prejudicar você e também as pessoas que estão próximas de você, né? As pessoas que estão ao seu redor. Também, o masoquista, outra dificuldade também que ele pode passar, é que essa pessoa, ela tem uma força muito grande, né? Pra lidar com situações difíceis. Só que aí é o perigo, porque tem pessoas que elas se aproveitam dessa força. E aí tem pessoas que fazem o masoquista um burro de carga. Joga todos os problemas em cima da pessoa. Então vai lá e desabafa os problemas, e conta os problemas, e pede ajuda. E aí o masoquista, ele tem um coração muito grande, né? É uma pessoa que ela tem muita emoção dentro dela. E aí ele quer ajudar. A pessoa que tem muito desse traço masoquista quer ajudar, quer resolver o problema do outro. Quando vê, a pessoa já tá carregando o problema de todo mundo nas costas. E aí a vida fica muito pesada. Porque imagina você ter que carregar os problemas de todo mundo.
Alguém aí se identifica com isso? Você sente que a sua vida tá pesada, que você tá sobrecarregada, tendo que lidar com problemas de outras pessoas. Às vezes você carregando responsabilidades que não são suas, tendo que ajudar todo mundo, fazer tudo pelos outros, e aí você mesmo se abandona, você mesmo não faz nada por você, porque o outro é mais importante. O masoquista, ele entendeu lá na infância que para ele agradar, ele tinha que fazer tudo o que os pais queriam, né? Ele tinha que segurar, ele tinha que travar, ele tinha que ser forte. E essa pessoa na vida adulta, ela vai entender que para ela agradar as pessoas, para ela ser amada pelos outros, ela tem que ter essa força, ela tem que ajudar todo mundo, ela tem que carregar o problema de todo mundo, tem que resolver o problema de todo mundo. Só que como que vai ficar a vida dessa pessoa? A vida fica pesada. A pessoa vai ficar sobrecarregada. Porque imagina que cada um de nós já temos os nossos próprios problemas, né? A gente já tem nossas próprias ansiedades, dificuldades. Aí você ainda tem que carregar os problemas dos outros. Imagina como vai ficar pesado isso, né? Mas talvez você fale assim, mas a pessoa é minha mãe, ou a pessoa é minha filha, é minha irmã, é uma pessoa que eu amo. Mas mesmo assim, gente, olha o perigo que é, porque não vai estar sendo bom nem para você e nem para outra pessoa. Porque o masoquista, ele vai se sentir sobrecarregado. E ele já tem essa tendência, né, de querer carregar os problemas dos outros. E aí, se tem outros que jogam, né, os problemas em cima dele, olha como que vai ser difícil para ele falar não. Vai ser muito mais difícil, né? Então, pense bem nisso, né? Se você é uma pessoa que tem muito desse traço aí masoquista, pense bem quais são os pesos que você está carregando na sua vida. Escreva no papel o que você está carregando aí na sua vida, quais são os problemas que você está tendo que lidar, os problemas que você tem que resolver. E depois coloca na frente de quem são esses problemas. Se realmente é um problema seu ou é um problema de outra pessoa. Entenda, tenha essa clareza. Se o que você está carregando hoje realmente te pertence, né? Ou se pertence a outra pessoa. O primeiro passo é ter essa clareza, para que você tenha essa consciência de que aquilo ali não é seu, que você está carregando algo que não é seu, e é por isso que a sua vida está pesada. Por isso que você se sente sobrecarregada. Inclusive, o masoquista, quando ele tá muito nesse papel, né, de sobrecarga, carregando o peso dos outros, ele tem muita tendência de ter dor aqui nessa região do ombro, do pescoço, tem muitas dores. Dores nas costas, muitas dores nas costas. Por quê? Porque fica carregando muito problema que não é dele. Então, chega uma hora que o seu corpo, ele vai mostrar isso. Até o seu corpo, ele vai te mostrar que algo não tá legal. Então, olha como é importante esse autoconhecimento. Você passa a observar questões da sua própria vida, os problemas que você tá tendo que lidar aí. É muito importante isso. Faz sentido isso pra vocês? Comentem aqui pra mim se faz sentido isso que eu tô falando. A dica de escrever os problemas é top. Isso realmente dá clareza ao que carrego. Muito interessante. É isso mesmo. Isso é muito importante. É bem legal você escrever, porque às vezes a gente tá carregando o problema dos outros, só que a gente não percebe. A gente se envolve tanto na vida do outro que parece que o problema é nosso, mas na verdade não é nosso. Quando você para refletir, você vai entender que o problema é da outra pessoa. E tem até uma frase que eu gosto muito, que eu acho bem interessante, que diz assim: quem vive 2 vidas, não vive nenhuma. Quem vive 2 vidas, não vive nenhuma. Então, assim, será que você não tá vivendo a vida de outra pessoa? Reflita isso. Você tá vivendo a sua vida ou a vida de outra pessoa? Porque, às vezes, o masoquista, ele tem essa tendência. Ele, às vezes, deixa de viver a própria vida para viver a vida dos outros, para cuidar dos outros, para resolver os problemas dos outros. E aí a vida dele fica pesada. Eu não tô dizendo aqui, gente, que a gente não vai ajudar as pessoas, que a gente vai ser desamoroso, que não vai... Não é isso que eu estou dizendo aqui, tá? Mas todos nós precisamos ter um equilíbrio. Independente se você tem muito do traço masoquista ou não, todos nós temos que ter um equilíbrio e saber se aquele problema é nosso ou não. Porque imagina se a gente quiser carregar o problema de todo mundo nas costas. Como que a vida vai ficar pesada? Então é importante ter essa clareza, né? E até permitir também
que a outra pessoa, ela amadureça, né? Que ela se torne um adulto responsável e saiba lidar com seus próprios problemas. Isso faz parte da vida, vai ser bom para você e também para o outro. Então, isso é muito interessante. Também, lembrar que o masoquista, como eu até já comentei, ele é uma pessoa mais emocional, só que ele não consegue falar dos seus sentimentos, não consegue desabafar isso com qualquer pessoa, né? Ele costuma guardar muito, para ele não se sentir humilhado. Então, ele é bem, assim, seletivo, né, em relação às amizades. Ele vai olhar bem, ele é um pouco desconfiado, né? Ele vai procurar prestar atenção se realmente pode confiar naquela pessoa. Ele tem que ter muita intimidade ali com alguém para conseguir falar dos problemas, falar da vida dele, né? E quando esse traço ele está na dor, ou seja, quando a pessoa ela não tá bem, quando a pessoa não se conhece, ela não tem esse autoconhecimento, ela não cuida dos seus traços, olha o que pode acontecer. Essa pessoa que tem muito do traço masoquista, ela pode passar a ter um perfil que a gente chama de sargento. Sabe aquela pessoa sargento? Quem conhece alguém assim? Aquela pessoa, às vezes, até a gente vê muito isso em empresa, né? A pessoa que quer humilhar os outros. Então, o masoquista, ele tem essa tendência também, se não tomar cuidado. Quando ele está na dor, ele pode ter esse comportamento aí sargento, de querer humilhar as pessoas, porque lembra que a dor dessa pessoa é a dor da humilhação. Então, a pessoa pensa assim, para mim não ser humilhado, eu vou humilhar antes. E aí, ele passa a pisar nos outros, humilhar as pessoas, às vezes com palavras, né? Pode acontecer isso, essa pessoa de humilhar os outros, para que ela mesma não se sinta humilhada. Também, outra coisa que pode acontecer é que por carregar os pesos dos outros, lembra que eu falei que o masoquista tem a tendência de carregar os problemas dos outros, né? Então, ele quer cuidar de todo mundo, é aquela pessoa que quer resolver os problemas do outro, quer cuidar do outro. E aí, o que pode acontecer? Essa pessoa, ela se anula. Ela deixa de viver a vida dela, deixa de cuidar dela para cuidar do outro. E aí, ela se torna uma lixeira emocional. Então, essa é outra tendência também, de se tornar uma lixeira emocional. O traço masoquista, quando está na dor, pode se tornar uma lixeira emocional. O que é isso, Bruna? Lixeira emocional. Sabe quando a pessoa, todo mundo só vem falar com ela para trazer problema? Só vem falar de problema, só vem falar de tragédia, só vem falar de coisa ruim. Por quê? Porque os outros querem jogar tudo pra cima do masoquista, pra ele resolver. Então, olha como que vai ser difícil a vida dessa pessoa. A pessoa que todo mundo só vem falar de problemas com ela, só vem falar de coisas ruins, que quer que ela resolva os problemas dela. A vida vai ficar pesada, a pessoa vai ficar sobrecarregada. Olha como que vai ser difícil. Então, por isso que é muito importante ter esse autoconhecimento, procurar identificar se os problemas que você está carregando são realmente seus ou são de outra pessoa. Aprender a dizer não. Porque o dizer não para o masoquista também é muito difícil. É exatamente isso, Fabiana. O masoquista na dor atrai pessoas tóxicas. Porque é como se ele quisesse ser um herói. Sabe aquela pessoa que quer ser um herói? Quer resolver os problemas de todo mundo? Mas, na verdade, gente, isso, a gente às vezes olha e fala assim, puxa, aquela pessoa é tão boa, aquela pessoa ajuda todo mundo. Só que você sabia que, na verdade, isso tá mostrando que dentro dela tem algumas coisas que estão escondidas, como, por exemplo, medo, desejo de agradar. A pessoa, às vezes, ela acha que para ela ser amada pelos outros, ela tem que cuidar deles, ela tem que fazer tudo por eles, tem que resolver os problemas deles. Então, assim, isso também mexe muito com a autoestima da pessoa, né? Muitas vezes o masoquista, ele tem dificuldade em cuidar da sua autoestima, não tem uma boa autoestima. Porque a pessoa acha que ela só é boa, ela só é amada, se ela carregar os problemas dos outros, carregar o lixo emocional dos outros. Só que aí, quem é que sai prejudicado com tudo isso? A própria pessoa, né? A própria pessoa, porque a vida dela não anda, ela tá travada, ela não tem sonhos. O masoquista, isso eu percebo muito nos meus atendimentos, que muitas vezes o masoquista, quando tá na dor, a pessoa não tem nem sonhos, ela não consegue visualizar a vida dela, ela não tem, assim, nenhum objetivo. Então, isso mostra uma série de coisas, né? Baixa autoestima,
a pessoa tá carregando o problema dos outros, tá resolvendo o problema dos outros, dependência emocional fortíssima, né? Porque esse traço, ele tem uma tendência alta de ter dependência emocional, porque quer carregar todo mundo nas costas, né? Então, isso prejudica muito, prejudica a saúde física, né? Prejudica a saúde mental, vai trazer diversos problemas aí para a vida da pessoa, e a pessoa também vai sentir que a vida tá travada, porque ela vai ficar muito insegura, ela vai ter medo, não vai conseguir fazer coisas novas, né? Lembra que eu até falei um pouquinho antes sobre isso? Quando a pessoa tá na dor, ela tem muita dificuldade em relação a tudo isso. Então, ela sente que a vida travou ali, ela não consegue dar um passo, ela não consegue... Às vezes ela quer, sabe? Ela tem vontade, mas ela tem medo de fazer coisas diferentes, de mudar algumas coisas na vida dela. Olha como é prejudicial. Então, por isso que é importante o autoconhecimento. E não basta só o autoconhecimento, é um processo, tá? Esse autoconhecimento, ele é contínuo. E a partir do momento que você se conhece, às vezes você precisa até de um acompanhamento, uma ajuda terapêutica, para você conseguir fazer essas mudanças. Porque imagina que a pessoa, ela tá carregando o peso dos outros a vida inteira, né? Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que desde criança já carrega peso de outros. Que às vezes a pessoa é criança, né? E os pais já pedem para cuidar do irmão mais velho. Às vezes tem crianças que já começou a trabalhar cedo. Então já teve que carregar muita responsabilidade que não era sua. Já teve que fazer muita coisa na vida que às vezes você nem estava preparado para carregar tudo aquilo. Não era nenhum momento. Imagina uma criança, né? Ter que fazer tudo isso. Então não vai ser fácil você de repente conseguir falar não. Você de repente conseguir aceitar que você não precisa, que isso não tem a ver com você, né? O seu valor não tem a ver com você carregar os problemas dos outros. Só que para isso precisa de ajuda. Você precisa de ajuda, então reconheça isso, né? Tenha essa consciência e entenda os prejuízos, né, que todo esse comportamento está trazendo aí para sua vida. O primeiro passo é esse, você ter essa consciência e entender que isso está te prejudicando. Tanto você como a vida dos outros ao seu redor, tá? Porque quem aí assistiu a live, né, de dependência emocional vai lembrar que sempre que tem igual eu falei aqui, né, que o masoquista ele quer assumir um papel de herói, né? Sempre que tem um herói, tem uma vítima, não é assim? Então, o papel de vítima também é péssimo, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente pode até fazer uma live sobre isso. Mas, observe como que o masoquista é a questão da dependência e a codependência, né? Então, assim, o masoquista, ele acaba assumindo um peso muito grande, e aí ele também não tá contribuindo para que o outro também saia, né, desse papel de vítima, assume um papel de adulto, né, sobre a própria vida, resolva os próprios problemas, ou seja, prejudica ele e prejudica o outro. Vocês estão conseguindo acompanhar? Tá dando para entender? Tá fazendo sentido? Então, assim, gente, tudo isso é um processo, essa questão de falar não. Você tem dificuldade de falar não? Tem muita gente que tem dificuldade, né? Que principalmente para as pessoas que amam, né? Acha que se eu falar não, eu tô sendo ruim. Se eu falar não, eu não tô sendo amoroso. A Deia tá falando que tá bem explicado. Que bom, Deia. Então, esse comportamento, ele prejudica a gente, né? Porque, por exemplo, você não saber falar não vai te prejudicar. Porque às vezes você vai estar assumindo coisas que estão além da sua capacidade. E você falar não significa que você é uma pessoa ruim. Entenda isso, não é que você é uma pessoa ruim. Na verdade, você está demonstrando amor próprio. Você também está ajudando a outra pessoa para que ela também se responsabilize pela própria vida, né? Então, isso é muito importante. Aprender a falar não. Comece com coisas pequenas. Se você tem muita dificuldade em falar não, estabeleça como um alvo para você. E comece com coisas pequenas, até que em coisas grandes você consiga falar não. Você consiga falar, olha, esse problema aqui, eu vi que esse problema não é meu. Esse problema aqui é seu. Por que você não resolve, né? Ajude a pessoa a entender que o problema é dela e que ela pode resolver. Porque às vezes a gente também não confia na capacidade do outro
A gente acha que o outro é incapaz de resolver. Olha como que às vezes a pessoa se põe numa posição superior, né? Não, o outro não tem capacidade. Eu consigo, para a pessoa conseguir viver, eu tenho que carregar os problemas dela. Então, isso não é legal. Não é um comportamento saudável. Vai prejudicar todos os envolvidos, né? Também, algo que a gente pode comentar aqui, até em relação a ambiente de trabalho, né? O masoquista, como que vai ser o trabalho ideal para o masoquista, né? Primeiro que ele precisa ter uma rotina, né? Então, o masoquista, lembra que eu falei que ele gosta de tudo, assim, bem planejado, bem organizado. Se ele tiver que fazer algo assim no improviso, imagina, sei lá, um tipo de profissão que ele tenha que improvisar, que ele tenha que falar em público a todo tempo, improvisando, não vai ser legal. Essa pessoa vai travar, não vai ser, não vai produzir muito no trabalho, porque não é um ambiente legal para essa pessoa. Já no caso, assim, de um ambiente que a pessoa já tem uma rotina, que ela sabe exatamente o que ela vai fazer, né? Que ela já conhece as pessoas ali, que ela já tem já tá habituada, né? Também que a pessoa às vezes fica ali trabalhando com planilha, com computador, né? Que fica ali sentada. O masoquista gosta disso. Esse tipo de trabalho, esse tipo de ambiente vai ser bom pro masoquista, porque ele gosta de ter essa organização, esse planejamento, essa rotina. A Fabi gostou também da dica de começar a dizer não para as coisas pequenas. Isso é muito importante, porque a gente tem que lembrar que são os pequenos gestos, né? Eles fazem grandes mudanças, né? Eu até li essa frase num livro essa semana. E realmente é bem assim mesmo, né? Não adianta a gente querer mudar já fazendo uma coisa gigantesca. Principalmente o masoquista, ele não vai conseguir, porque ele tem uma insegurança muito grande e é muito difícil para ele fazer algo novo. Então, comece com coisas pequenas. Comece a falar não em coisas pequenas, em coisas simples. E aí, vai aumentando, né? Conforme você for conseguindo, quando for com coisas grandes, também comece a falar não. Isso vai te ajudar, você vai sentir que a sua vida tá mais leve. E a partir do momento que você deixar de viver a vida do outro e viver a sua própria vida, olha, isso aqui é libertador. Porque, como eu já comentei aqui, né? Vai ser bom pro outro. No começo talvez seja difícil, né? Porque a pessoa fala assim, ai, mas você tá diferente, tá falando não. Esses dias mesmo uma cliente minha comentou isso, né? Que a família dela tá falando que ela tá diferente. Que ela olha, né? Até estranhando porque ela tá falando não, né? Pra algumas coisas. Mas é isso que acontece mesmo. No início, talvez a família, né? Ou as pessoas ali que estão colocando essa carga em você, talvez achem estranho. Mas depois elas vão se acostumar. E elas vão ver também que tá sendo bom pra você, que você tá tendo uma vida mais leve, que você tá mais feliz. Você também vai passar a sonhar, a ter sonhos, a ter desejo de vida. Então, pense aí, quais os planos que você tem pra sua vida? Quais objetivos que você tem? O que você gostaria de fazer na sua vida? Como você gostaria que fosse a sua vida daqui a alguns anos? Como que você se imagina? Pense nisso, né? E não ache assim que, eu não mereço. Porque às vezes o masoquista, lembra que eu falei que ele pode ter uma autoestima baixa? Ele pode ter uma sensação de que não merece as coisas. Mas comece a treinar isso. Entenda que você merece sim coisas boas. Você merece. E procure pensar no que você quer, né? Porque a gente tem que ter as coisas bem definidas, né? Saber exatamente para onde a gente tá indo. Entender quais sonhos que você quer. E entender que toda vez que você fala um sim para os outros, você tá dizendo um não para você, um não para os seus sonhos. Então, entender isso, ter essa clareza, ajuda muito a gente, porque nos ajuda a alcançar nossos objetivos na vida, a ter uma vida mais feliz, a ter uma vida mais leve. Também vai nos ajudar em ter esse autoconhecimento, nos ajuda muito nos relacionamentos. Muitas de vocês aqui comentaram que conseguiram identificar algumas características aí na família de vocês. Só que quando a gente não entende isso, vira uma bagunça tão grande, porque você passa a cobrar o outro. Olha só, imagina um ciclo. Você cobra o seu marido porque ele é lento, ou porque ele é muito detalhista. Só que aí, lembra que o masoquista, qual que é a maior dor dele? Humilhação. Aí você fica cobrando, o masoquista vai se sentir humilhado, aí ele vai guardando aquela humilhação, chega uma hora que ele explode, provavelmente em você. Então, olha como vai gerar um conflito terrível,
só por causa da falta de autoconhecimento. Agora, se você entender como o outro funciona, entender, olha, não, a pessoa, esse é o jeito dela, esse é o comportamento dela, entender como que você funciona em primeiro lugar, saber respeitar o outro, estabelecer limites e entender que cada pessoa tem o seu jeito. Se você é mais ágil, mais rápida, faz que é tudo pra ontem, ok, ótimo pra você, mas não espere que o outro seja assim também. Não fique forçando, exigindo, cobrando do outro. Principalmente se ele for masoquista, você ficar cobrando isso dele, principalmente na frente dos outros, vai ser uma humilhação muito grande pra ele. Você vai estar tocando na ferida dele. Como que essa pessoa vai se sentir? Então, não vai ser legal. Evitem isso, né? E procurem entender o outro. Por isso que é legal a gente ter esse autoconhecimento. E se você não assistiu as outras lives, assista. Porque provavelmente você vai se identificar, vai identificar as pessoas que estão aí com você, que estão próximas de você. Isso vai te ajudar a ter relacionamentos mais saudáveis, né? A saber se comunicar melhor com as pessoas, não exigir, não esperar do outro coisas que ele não vai conseguir fazer. Cada pessoa tem uma habilidade, né? E olha quantas habilidades incríveis o masoquista tem. Então, assim, elogio, o masoquista, o crítica pra ele vai ser péssimo. Não porque ele não sabe ouvir crítica, tá? Porque ele é um bom ouvinte. Então, o masoquista, ele vai ouvir muito bem. Se você conversar com ele, usar bem as palavras, né? E falar, olha, isso aqui não tá legal. Isso aqui pra mim é, né? Será que a gente não pode fazer diferente? Ele vai ouvir, tá? Porque o masoquista, ele é um bom ouvinte. Que é uma qualidade também muito legal dele. Mas não fique criticando ele excessivamente, principalmente na frente dos outros, falando mal da pessoa na frente dos outros. Porque isso vai travar a pessoa de uma forma, porque ela vai sentir a dor da humilhação. Então, assim, não vai ser legal, vai ser péssimo para essa pessoa. Essa pessoa vai entrar na dor. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que as pessoas que estão ao nosso redor estejam bem, né? Estejam no recurso para que a gente também esteja no recurso, né? Isso, porque um vai ajudar o outro. Então, pense nisso, né? Como que você está lidando aí com as pessoas ao seu redor? Você consegue identificar pessoas masoquistas aí próximas de você? Pense como você pode aplicar essas sugestões. Também, no caso de dependência emocional, assista lá a live de dependência emocional. Se você tem essa dificuldade, olha, Bruna, eu sei que eu tenho essa dificuldade, eu tô carregando os pesos dos outros, não consigo falar não, é muito difícil pra mim. Assista de novo a live, entenda como isso tá te prejudicando, como que a sua vida tá travada e busque ajuda. Não ache que, é normal, tô sendo boazinha por ajudar todo mundo. Cuidado com isso. Busque ajuda para que você consiga lidar com isso, né? Você consiga vencer esse desafio. Você consiga estabelecer metas ali para vencer isso. Também, a gente falou muito aqui sobre aprender a falar não, né? Sobrecarregar os problemas dos outros, tem uma dica também que eu acho bem interessante. Então, por exemplo, deixa eu beber uma aguinha aqui. Por exemplo, se você carrega o problema de todo mundo, tá sentindo que a vida tá pesada, você tem que resolver os problemas dos outros, tem que pagar a conta dos outros, tem que levar o fulano não sei aonde, tem que fazer isso por fulano, tá pesado pra você? Uma dica interessante. Reserve um dia na semana para resolver os problemas dos outros. Por exemplo, eu vou escolher a quarta-feira. Toda a quarta-feira vai ser o dia reservado para resolver os problemas dos outros. Agora, os outros dias da semana, não. Então, aí você começa a falar não. Então, aí, por exemplo, você tem 7 dias na semana. Então, 6 dias, a pessoa vai chegar, fulana, resolve esse problema aqui pra mim. Eu tô com esse problema. Então, desculpa, é que eu só posso resolver isso aí só na quarta-feira. Que foi o dia que você escolheu pra resolver os problemas dos outros. Então, olha que aí já vai te ajudar a você começar a falar não. Você vai ter um dia específico para aquilo. E com o tempo, pode ser que você nem tenha mais esse dia, né? Mas comece dessa forma. Porque aí, pode ser até que as pessoas deixem de te pedir. Porque lembra que eu falei que as pessoas se aproveitam do masoquista? Como o masoquista é muito bonzinho, porque ele quer realmente ajudar todo mundo, as pessoas se aproveitam. Então, quando você começa a falar não, começa talvez até a reservar um dia para isso, às vezes a pessoa não quer que você resolva só naquele dia, né? Então, aí ela acaba ela mesma resolvendo, ou achando outra forma de resolver. Então, é uma dica bem interessante também. Se você tá nessa situação, experimente fazer isso, né? Reservar um dia na semana.
específico para você resolver os problemas dos outros. E lembrar que é muito importante você não ficar guardando tudo para você. Porque o masoquista tem essa tendência de guardar tudo, de sofrer calado, algo incomodou, não fala. Só que lembra que as pessoas não adivinham o que você está sentindo. Se você não falar, a pessoa não vai adivinhar o que você está pensando, o que você está sentindo. Eu sei que é difícil para o masoquista fazer isso, mas você tem que pôr para fora. Se você ficar guardando, isso só vai te prejudicar, inclusive a sua saúde física. Só vai te prejudicar. Então, assim, escolha alguém de confiança. Tenha uma pessoa de confiança com que você consiga desabafar, com que você consiga falar o que você está sentindo. Também, tenha um caderninho, escreve. Se você não consegue falar para alguém, escreve o que você está sentindo. Mas não fique guardando. Porque se você ficar guardando, lembra o que eu já falei lá no início. Ficou guardando, vai chegar uma hora que você vai explodir. E aí, quando você explodir, coitado de quem estiver perto. Faz sentido para vocês? Qual dessas dicas que vocês mais gostaram? Comentem aqui para mim. O que vocês acharam desse conteúdo? Ajudou vocês aí? Deu um esclarecimento aí para vocês de alguma forma? Foi útil para vocês esse conteúdo? Comentem aqui para mim qual dica que você mais gostou, que você mais achou interessante. Porque olha quantas coisas, você observa que são gestos e ações pequenas, né? Mas que fazem diferença na nossa vida. Só que a gente tem que dar o primeiro passo. A Fabiana falou que já tem o diário dela e a Libertador. Que bom, né, Fabi? É isso mesmo. É muito bom quando a gente põe pra fora. Porque assim você não vai ficar acumulando, você não vai explodir com outras pessoas, porque às vezes a pessoa vai explodir com alguém que não tem nada a ver, né, com o problema. Vai acabar descontando nos outros. Então não vai ser legal. Não vai ter um bom relacionamento, né? Então assim, comece a colocar essas coisas pra fora. E lembre que você não vai conseguir se abrir com qualquer um. O masoquista, ele tem dificuldade. Ele é uma pessoa mais reservada, uma pessoa mais na dela. Só que entenda que você também precisa ter pessoas de confiança ao seu redor. Então, escreve aí no papel quem é que você tem confiança para falar dos seus sentimentos. Só que essa pessoa que você vai falar não pode ser uma pessoa que ela descarrega os problemas em você. Porque aí vira aquele ciclo lá, né, da dependência e da codependência. Então, busque alguém de confiança com que você consiga desabafar, com que você consiga se abrir, que a pessoa te ouça com paciência, sem julgamentos. Procure isso, busque isso e entenda, é uma frase que eu sempre falo nos meus atendimentos, né? Você é responsável em suprir as suas necessidades. Então, não espere que o outro que entenda o que você sente, não espere que o outro pare de jogar os problemas nas suas costas. Isso só vai acontecer se você começar a falar não. Porque para outra pessoa é fácil, né? É fácil jogar os problemas nas costas do outro, porque o outro vai resolver para mim. É muito fácil. Só que não fique esperando, por que a pessoa não tem consciência que isso está errado? Por que a pessoa não tem noção disso? Não espere pelo outro. Entenda que a responsabilidade é sua. Você é responsável. Então, aprenda você a falar não. Você a assumir as rédeas da sua própria vida. A saber viver a sua própria vida. Estabelecer sonhos, metas. Isso também vai te ajudar. Porque se você não tiver nenhum sonho na sua vida, você vai viver a vida do outro. Se você não tiver objetivo nenhum na sua vida, você vai viver a vida do outro. Então, também faça isso. Busque objetivos para sua vida. Coisas que você quer fazer. Não precisa ser coisa grandiosa não, tá, gente? Coisas que você gostaria de experimentar, coisas diferentes, coisas novas, um lugar para viajar, uma comida que você quer comer. Estabeleça objetivos para você. Porque aí toda vez que você tiver nesse conflito aí, eu falo não, falo sim, aí você vai lembrar daquela frase. Que se você falar sim para os outros, você tá falando não para os seus sonhos, não para você. E entender que não é errado você falar não. Igual a Beth falou aqui, ó, não sei dizer não.
A Deia comentou que começar a dizer não para as coisas pequenas. Foi a dica que ela gostou. Essa é muito incrível mesmo. Vai ficar gravada assim, Deia. A gente já tá no finalzinho, mas eu vou deixar gravada assim. Então, Beth, trabalhe isso, comece com coisas pequenas, dizer não. E coloque na sua mente que dizer não é errado. Você ter amor próprio não é errado. Porque assim, gente, se você não amar você mesmo, como é que você vai amar o outro? Como que você vai cuidar do outro se você não cuida de você mesmo? Se você sempre se põe em último lugar na sua vida, sempre todo mundo tá em primeiro lugar, mas você... A Pri já falou que fala não com tranquilidade. Isso é ótimo. Isso é muito bom. E provavelmente, Pri, você tem pouco desse traço masoquista. Porque o masoquista é o que tem mais dificuldade de falar não. Então, se você se identificou, se você conseguiu perceber algumas dessas características que eu falei aqui na live, se você tem dificuldade de falar não, entenda que você precisa ter esse autoconhecimento, entender o porquê que você tá com essa dificuldade de falar não, porque também, para cada pessoa pode ter um motivo diferente, e isso a gente consegue identificar no atendimento. Então, é importante você identificar essas raízes, procurar se entender e colocar na mente que você não é obrigada a resolver os problemas de todo mundo, a carregar os problemas de todo mundo. Entender que isso está prejudicando a sua vida. Isso tá tornando a vida pesada, tá te travando, tá te trazendo problemas de saúde, problemas emocionais. Então, comece a entender isso, tá? Eu sei que não é fácil, para muita gente que já tá a vida inteira aí carregando os problemas dos outros, né? Não é fácil. Mas dê um passo por vez. Estabeleça esse objetivo e tente dar um passo por vez. Porque eu tenho certeza que você vai conseguir. E quando você conseguir, olha, você vai sentir uma liberdade tão grande. Porque você vai sentir que você tá vivendo a sua própria vida. Você vai conseguir ter força e ter sonhos. Você vai conseguir desejar viver. Desejar, sonhar, sabe? Coisas novas. A vida vai ser agradável. Então, e isso também vai ser bom pro outro, porque o outro vai ver que você tá bem, que você tá feliz. Vai ser ótimo pra você, pros dois. Então, entenda isso. Esse era o assunto que eu trouxe pra vocês. Deixa eu ver aqui, a Pri comentou. Mas se eu ficar calada por algo que eu não gostei, isso me incomoda. Eu preciso falar pra pessoa o que ela fez e o que me magoou. Mas às vezes eu não consigo falar e isso fica me corroendo. Tem que entender o porquê que você não consegue falar. Essas vezes aí que você não consegue falar. Por que que não consegue falar? Comece a identificar isso, quando isso acontecer. Procure entender o porquê. Porque sempre tem um porquê, né? E aí vai te ajudar a entender melhor o porquê que isso está acontecendo. Mas isso também acontece muito no caso do traço oral. O oral, lembra que ele tem a necessidade de falar. O oral, ele fala mesmo, ele põe tudo pra fora, o que sente, que gostou, o que não gostou, tem facilidade. Só que aí, quando ele guarda, quando ele tá na dor, que ele guarda, que ele não supre essa necessidade que ele tem de falar, aí isso faz muito mal pra ele também. Então, assim, pra todos os traços, né, não é legal. O masoquista, ele tem uma tendência de guardar por mais tempo, ele tem uma força, né, pra guardar, mas isso não significa que ele tem que guardar. Ele precisa desabafar, ele não vai desabafar igual o oral, que sai contando pra todo mundo, né, o que tá sentindo. Mas ele precisa ter uma pessoa de confiança, ele precisa escrever ali num caderninho, né, ter um diário, como a Fabi comentou. Precisa desabafar de algum jeito, porque isso vai te ajudar a ter clareza. Por exemplo, Pri, quando isso acontecer com você, escreve num papel como você tá se sentindo. Procure entender o sentimento. O que é? Aconteceu aquela situação ali, qual que é o sentimento que aquilo ali te trouxe? É sentimento de raiva? É sentimento de tristeza? O que você tá sentindo? Busque ter essa clareza, porque isso também vai te ajudar a você, quando for falar, você falar da forma certa, né? Porque às vezes, quando a gente fica guardando, como a gente já falou aqui na live, ficou guardando, não conseguiu falar, a hora que vai falar, olha, sai tudo que não quer, né? Aí você joga tudo assim, explode e não vai ser legal. Então, assim, procure, se tiver guardando, escreve, busque entender o que você tá sentindo, o jeito certo de falar. Isso vai te ajudar bastante a não ficar guardando, né? E não prejudicar você mesma e também ao outro, né? Porque, como eu falei aqui, ninguém vai adivinhar o que a gente tá sentindo. Se a gente não falar, o outro não vai adivinhar.
Não vai adivinhar se você ficou magoada, se você ficou triste. Então, procure você primeiro entender o que você tá sentindo e depois comunicar isso pro outro, né? Porque ele também precisa saber. Se foi algo que ele que magoou, né? Ele tem que saber. Certo? Certo, gente? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou deixar a live salva. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É um traço, assim, que eu acho que tem muitas habilidades incríveis, mas que muitas vezes tem esse problema grande, né? De carregar o peso dos outros, né? Então, a vida fica muito pesada. E isso não é legal. É muito triste, né? Então, assim, se você tem esse problema, busque ajuda. Busque o autoconhecimento, busque um acompanhamento terapêutico. Porque isso vai te ajudar muito. E entenda que a vida é incrível, né? Você pode fazer coisas incríveis na sua vida. Só depende de você. Certo, gente? Então, vou finalizar a live aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado aí por vocês terem me acompanhado, por terem participado aqui da live. Fico muito feliz. Lembrando também que todas as lives dão um trabalho, né? Pra gente preparar o conteúdo. Pra mim fazer essa live aqui também não é fácil, reservar o dia, né? O tempo pra isso. Então, eu peço pra vocês deixarem um comentário, curtam lá, né? Eu vou salvar lá no meu feed. Curtam, comentem, né, pra valorizar aqui o trabalho, né, esse conteúdo que eu preparei pra vocês, né, pra mim ver que vocês gostaram também, e pra que eu consiga também trazer novos conteúdos, né, se alguém tiver alguma sugestão também de tema, pode trazer pra mim. E também, gente, na semana que vem, eu vou trazer uma live incrível também. Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Na semana que vem, eu vou trazer um conteúdo incrível, gente. Vou falar sobre perfeccionismo. Mulherada aí de plantão, quem é perfeccionista, hein? Tenho certeza que muitas de vocês são perfeccionistas. Vamos falar sobre isso na semana que vem. Então, fiquem de olho, continuem acompanhando, não percam a live da semana que vem, porque, olha, vai ser um assunto incrível. E inclusive, o que eu vou falar na semana que vem é algo que eu vejo muito nos meus atendimentos. Assim, eu acho que 90% dos meus atendimentos a gente identifica problema com perfeccionismo. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar, vão gostar e vai ajudar bastante vocês. Então, continuem acompanhando aí, tá bom? Mas muito obrigada. Qualquer dúvida que tiverem ainda sobre esse traço, podem me mandar no direct. E também, se quiserem saber mais sobre o processo de análise corporal, se quiserem ajuda aí pra buscar esse desejo de vida, né? Parar de carregar os problemas dos outros, me chama aí no direct e vamos agendar uma análise corporal que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. O filme que eu falei é o filme Divertidamente, que é uma animação, né? Um filme infantil, mas que ele retrata ali os 5 traços de caráter. Então, é esse filme, Marli. Assistam, quem não assistiu ainda assiste. Porque na semana que vem a gente vai falar do 5º personagem lá, né? Do filme Divertidamente, que é aquela personagem nojinho. Então, quem já assistiu aí sabe, né, que eu tô falando. Na semana que vem a gente vai falar desse perfil aí, que é o perfeccionista. Tá bom? Então é isso, gente. Acho que as dúvidas já terminaram, né? E nos vemos na semana que vem, então. Boa noite pra vocês.